Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as questões normativas, considerando o nosso país, né, as normas brasileiras, relacionadas à iluminação natural. Nós vamos trabalhar especificamente duas normas. A norma NBR 15215, a parte 4 dessa NBR, que vai trabalhar especificamente com iluminação natural e os métodos de verificação experimental das condições de iluminação interna em edificações. Então, essa parte específica da norma 15215, ela orienta os procedimentos para se fazer medições para fins de diagnóstico, de verificação da iluminação natural em espaços internos, ok? A segunda norma que nós vamos trabalhar é a NBR 15575, a parte 1 dessa NBR. A 15575, ela é uma norma um pouco mais nova, né, do que a 15215, e atualmente ela já está em vigência e como obrigatoriedade para todos os empreendimentos habitacionais, que estabelece requisitos de desempenho para espaços habitacionais. E esses requisitos estão relacionados a tudo, né? Não somente a iluminação, mas nós vamos trabalhar especificamente um trecho dessa norma que orienta sobre quais são os requisitos exigidos, nesse caso, já que se tornaram obrigatórios, para espaços habitacionais aqui no nosso país, no Brasil, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, então, vamos falar um pouco sobre esse método de verificação, né? A norma, ela utiliza como referência para diagnóstico da condição de iluminação uma das variáveis ou grandezas fotométricas que a gente trabalhou no vídeo anterior. Qual vocês acham que seria a grandeza fotométrica que é considerada ou utilizada para fins de verificação ou diagnóstico de iluminação natural nos espaços interiores? Será a iluminância? Luminância? Contraste? Qual seria ela? Bom, iluminância. Iluminância é a grandeza fotométrica considerada, utilizada para fins de verificação, avaliação, né, das condições de iluminação natural, tanto natural quanto artificial, em espaços interiores. E baseado no que a gente conversou nessa aula anterior, do conteúdo, né, que foi abordado sobre essas grandezas fotométricas, por que vocês acham que a iluminância foi considerada para esse fim? Por que não luminância? Alguém sabe dizer? Eu vou estar direcionando aqui para vocês, mas depois a gente pode conversar mais durante a nossa aula, quando a gente for abrir a roda de conversa sobre essa questão. Mas a iluminância, ela é uma variável que considera especificamente, praticamente os únicos elementos que a influenciam são a fonte de luz e a superfície que recebe essa luz, a luz que chega, a posição a ser considerada para entender qual seria a quantidade de luz que chega ali. Ela não depende das características do local ou das propriedades dos materiais que estão dentro desse local, do posicionamento desse layout, das condições, né, do layout, de uso, da posição, inclusive, do observador ao desenvolver uma determinada tarefa. Ela é função somente da fonte de luz e das características dessa fonte de luz. Por isso, ela nos dá condições de ser utilizada não somente para avaliação, mas também para projeto, para dimensionamento de aberturas, porque ela não necessariamente necessita dos elementos de ocupação do espaço.
A única coisa que ela realmente precisa como critério para sua concepção, identificação ou verificação é a própria fonte de luz, ok? Então, por isso, ela é uma variável mais que sofre menos influência do ambiente, ela é considerada o critério, né, o objeto ou a grandeza recomendada para fins de avaliação, diagnóstico e inclusive dimensionamento, ok? Bom, seguindo então, a norma 15215, a parte 4 dela, ela estabelece como metodologia para dimensionamento, para verificação, identifica a criação de uma malha de distribuição de pontos de coleta, porque ela entende que para se conhecer ou descrever as condições de iluminação de um espaço, não basta pegar um ponto central, ou um ponto próximo à janela, ou um ponto afastado da janela. Precisa-se de informações quanto à distribuição dessa luz em todo o ambiente. E não é a mesma quantidade de pontos de coleta de dados para qualquer condição geométrica de ambiente. Cada ambiente, dependendo das suas características geométricas, largura, comprimento, pé direito, em relação à abertura, lembra que a gente comentou, né, que aberturas laterais, a recomendação é que os ambientes não sejam mais profundos do que em torno de 1,5 vezes, 2 vezes, até no máximo 2,5 vezes a altura da janela. Então, essa altura total da janela, ela também é considerada para a gente identificar qual seria o ideal, né, de quantidade de pontos a serem utilizados para uma coleta de dados que realmente possibilite um diagnóstico preciso das condições de iluminação daquele espaço. Então, a norma começa exatamente com isso, com a determinação desses pontos de coleta. O número mínimo de pontos necessários para essa verificação, ele segue critérios estabelecidos a partir de um índice do ambiente. Como eu disse, o que vai influenciar? A largura do ambiente, que é o L, o comprimento do ambiente, que é o C, e HM. HM é a distância vertical entre a superfície de trabalho e o topo dessa janela. A fórmula para a gente definir esse índice do ambiente é essa que está aqui do lado. K, que é o índice do ambiente, é igual ao comprimento vezes a largura, dividido por essa altura, né, esse HM, vezes a somatória do comprimento mais a largura. A partir do momento que nós temos esse índice do local estabelecido, nós somos direcionados para uma tabela que vai dizer para a gente quantos pontos serão necessários. Para essa atividade lá na nossa aula, nós vamos propor que vocês executem os procedimentos dessa norma no local onde você estará ali assistindo a aula síncrona, ou mesmo assíncrona, quando for possível, para você desenvolver essa atividade. É uma atividade que nós vamos fazer juntos, e é importante que vocês já se antecipem à nossa aula, a partir do que vocês finalizarem esse vídeo, coletando as informações necessárias nesse ambiente em que vocês vão estar assistindo a aula. Então, nós vamos precisar do comprimento, da largura desse espaço onde vocês vão estar assistindo a aula, seja um quarto, uma cozinha, uma sala. Vocês vão precisar identificar onde está a entrada de luz natural nesse espaço, se existir, né, uma entrada de luz natural. Ah, professora, não tem entrada de luz natural nesse ambiente que eu estou. Então, pode pegar um outro ambiente simples, pequeno, nada muito complexo, porque a ideia é um exercício experimental mesmo, para vocês conhecerem a metodologia. Precisa ter entrada de luz natural, senão não faz sentido nenhum, né, o exercício. Enfim. E esse HM seria a altura do plano de trabalho, que seria a mesa, né, mais ou menos em torno de 75 centímetros, e a parte mais alta da janela ou porta, seja lá de onde a luz esteja entrando nesse espaço onde vocês estão. Lembrando
que pode ser que exista mais de uma fonte de luz, né? Pode ser que o ambiente tenha uma janelas, né, bilaterais, multilaterais, ou mais de uma janela, mais de uma entrada de luz em uma mesma parede. Caso tenha mais de uma abertura, nós podemos usar alguns critérios, como, por exemplo, fazer uma média dessas alturas, ou se tiverem alturas diferentes, né? Ou mesmo identificar a que é mais significativa. Qual é a abertura que realmente influencia mais significativamente na iluminação natural dentro do espaço onde vocês estão. Beleza? Então, nós precisamos dessa altura do plano de trabalho, a altura dessa janela, até o topo dessa janela, desse espaço onde vocês estão, a largura e o comprimento desse espaço, beleza? Deixem isso separadinho, anotadinho, que nós vamos usar essa informação durante a aula depois, beleza? Bom, comprimento, largura e essa altura. Essa altura que seria a altura da janela menos a altura do plano de trabalho. Feito esse cálculo do K, do índice do local, o índice do ambiente, nós vamos verificar em qual categoria esse K vai se encontrar. Se esse K for menor que 1, nós precisaremos de 9 pontos de coleta. Se esse K estiver entre 1 e 2, 16 pontos, entre 2 e 3, 25 pontos, e maior que 3, 36 pontos, ok? Bom, importante destacar que esses valores aqui é a quantidade de pontos mínima. Nada impede que vocês obtenham mais pontos. Às vezes, por questão da geometria mesmo do local, né? Na hora da distribuição proporcional dos pontos, vocês vão ver que às vezes não é possível atender aquela quantidade de pontos específica. Sempre busquem pontos a mais e nunca a menos, perfeito? Bom, como é a distribuição desses pontos? Tem algumas regras quanto a essa distribuição. Primeiramente, deve-se evitar esse espaço de aproximadamente 50 centímetros da borda do ambiente, do limite do ambiente. É um espaço que sofre muita influência das reflexões dessa parede e não é um espaço de confiabilidade, pode comprometer o entendimento quanto à uniformidade de distribuição dessa luz. Então, ele não deve ser considerado. Se por acaso algum ponto estiver localizado dentro desse espaço, vocês precisam deslocar esse ponto para que ele fique afastado pelo menos 50 centímetros das paredes, perfeito? Outra questão também é que essa distância da malha, uma malha, né? Vocês podem ver, e a distribuição da malha, o formato dos grids dessa malha precisam ser o mais próximo possível de um quadrado. Isso indica também uma maior qualidade para essa malha. Então, a distância que eles chamam de D2, né? E a distância que eles chamam de D1 precisam ser o mais próximo possível da igualdade. É lógico que isso não vai ser possível, né? É muito difícil conseguir exatamente o mesmo valor na maioria dos ambientes, mas vocês vão buscar sempre se aproximar, nem que para isso vocês tenham que acrescentar 2, 3, 4, 5 pontos de coleta, perfeito? Bom, vou fazer uma simulação aqui, digamos que nós temos um ambiente de 6 metros de comprimento por 4 metros de largura. A janela tem um peitoril de 1 metro e uma altura de 1,10, então a altura total seria 2,10, né? E o plano de trabalho, digamos que a 75 centímetros. Então, nós temos aqui o K, que é o índice do local ou do ambiente, é igual a 4 vezes 6, né? Largura vezes o comprimento, dividido por a altura total da janela menos a altura do plano de trabalho, vezes a largura mais o comprimento. O resultado disso vai ser 1,77, 1,77. Se a gente jogar isso na nossa planilha, vai estar entre 1 e 2. Então, eu preciso de 16 pontos. Viram? Muito simples, né? A não ser que vocês tenham um formato no ambiente onde vocês estão muito diferente desse formato retangular ou quadrado.
Se for às vezes em L, né, ou tiver alguma variação geométrica, o que que eu recomendo? Simplifiquem a forma. E coloquem pontos a mais para que na hora que vocês eliminarem, excluírem esses pontos a mais que estão fora do ambiente, vocês ainda tenham a quantidade mínima de pontos estabelecida pela norma dentro do espaço do ambiente de vocês, ok? Bom, outra questão, eu vou mostrar aqui como seria o processo, né, de distribuição desses pontos. Eu precisava de 16 pontos, beleza? Mas eu percebi que pelo formato do ambiente, para tentar buscar o máximo possível de proximidade, né, entre essa distância D1 e D2 da nossa malha, eu achei mais apropriado, então, aumentar para 18 pontos, né? E eu até coloquei um externo aqui, depois eu vou explicar melhor sobre por que esse ponto externo. Então, eu teria aqui, então, um ponto 1, eu criei colunas e linhas, né? Então, a coluna A, a coluna B e a coluna C, e a linha 1, linha 2, 3, 4, 5 e 6. Eu achei mais fácil dessa forma para eu ter o entendimento da malha, né? Mais claramente, mas vocês podem criar o nome que vocês quiserem para os pontos de vocês. Pode ser ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, como vocês acharem melhor, ok? Não existe regra para isso. Bom, então, pensando nisso, né, como seria então a distribuição dos pontos aí, né, no local onde vocês estão assistindo essa aula ou um outro ambiente da casa ou do local onde vocês estão? Qual seria a quantidade de pontos? Então, essa é a atividade que a gente vai desenvolver na aula e eu preciso que vocês baixem um aplicativo no celular. Já deixem esse aplicativo baixado aí no celular de vocês, tá? Que é para a gente desenvolver esse experimento. Vocês vão buscar lá no App Store de vocês, aplicativo de luxímetro, ok? Digitem a palavra luxímetro, provavelmente vocês vão encontrar algum aplicativo que tem essa finalidade. Já deixem ele baixado no celular, porque a gente vai precisar dele durante a aula, combinado? Bom, algumas recomendações para o momento do levantamento. Essas recomendações estão na norma. Primeira delas, o sensor sempre precisa ficar paralelo à superfície que vai ser avaliada. Normalmente, uma superfície de trabalho, ela é horizontal, né? Então, o nosso sensor precisa estar horizontal, ele não pode estar inclinado para lá nem para cá, porque isso vai atrapalhar e vai comprometer a precisão do levantamento, ok? Outra coisa, nivelamento também, né? A fotocélula, que seria o celular de vocês, não pode estar fora do nível, precisa estar niveladinha. Evitar sombras, então vocês vão verificar onde está a fonte de luz e sempre se posicionarem de forma que vocês não sejam uma fonte de sombreamento para a fotocélula. Vocês não podem influenciar no levantamento, então fiquem afastados. Se tiver mais alguém ajudando vocês aí, vocês fiquem, peça que essas pessoas fiquem o mais afastado possível ou posicionados contra, né, no lado oposto ao lado da fonte de luz, de entrada de luz, ok? Verificar sempre possível o nível de iluminação em uma superfície de trabalho, com e sem pessoas. Então, professora, além da malha, né, que seria esses pontos de coleta que são independentes do meu layout, eu preciso também pegar pontos em cima da superfície de trabalho? Sim. Então, se por acaso existir uma mesa de trabalho, ou várias mesas de trabalho, ou um espaço onde uma atividade específica é desenvolvida naquela posição, naquele local, é importante que vocês coletem pontos extras sobre essa superfície. E na condição sem pessoas trabalhando nela e com uma pessoa ali sentada fazendo a atividade como ela é feita. Isso é importante para vocês conseguirem identificar se a posição do usuário em relação, né, à fonte de luz, o usuário e a tarefa está sendo positiva ou negativa para a qualidade de iluminação oferecida para aquela tarefa. Beleza? Quando não for possível monitorar ao longo de todo o ano, né? Porque existe a possibilidade de vocês instalarem um sensor fixo, né? E esse sensor vai ficar coletando dados durante todo o tempo, o ano todo.
Quando isso não for possível, recomenda-se a escolha de um dia de condições típicas de céu relacionadas àquele clima. Normalmente, dias próximos aos solstícios, né? Que seria o ideal para a gente conseguir ver as condições extremas de verão e inverno. E também o monitoramento a cada 2 horas a partir do nascer do sol ou do horário comercial, dependendo do local, se for um espaço comercial, por exemplo. Mas como é o caso de vocês, que é uma habitação, isso poderia ser feito a partir do momento do nascer do sol, por exemplo. Ok? E recomenda-se também a medição da iluminância externa. E também, aí eu reforço que talvez isso não seja uma recomendação. Por causa da próxima norma, que é a NBR 15575, porque a norma estabelece uma variável que não é necessariamente a iluminância, mas um produto da iluminância interna em relação à iluminância externa. Então, é necessária a coleta de um ponto externo, o mais próximo possível a essa abertura, onde vocês possuem a entrada de luz, né, para esse ambiente, e protegida do sol, né, o mais desobstruída possível, né, de céu, porque às vezes o céu está nublado, alguma coisa nesse sentido, não é uma condição de dia típico, o ideal é que seja na condição de dia típico. Ah, professora, como que é esse dia típico aqui pra gente? É um dia de céu claro, sem nuvens, né? Sem precipitações. E protegido. Então, por exemplo, se estiver chegando luz direta ali, vocês vão precisar de alguma forma proteger e não deixar que essa radiação direta pegue no sensor, porque não é a ideia. Nós estamos trabalhando com uma verificação de luz difusa e não de luz direta. Perfeito? Bom, depois de feita a coleta, né, e esses pontos estarem lá, os valores de iluminância de todos esses pontos, gente, o ideal, né, pela norma, é fazer de 2 em 2 horas, tá? No exercício que a gente vai fazer na sala, não, nós vamos fazer um único levantamento, fiquem tranquilos, né? Nossa aula não vai levar um dia inteiro, não. Depois, com os valores em mãos, a gente tem condições, então, de iniciar a avaliação crítica, na análise crítica. São 3 formas de fazer essa análise. Por meio da distribuição espacial dessa luz, né, que a gente chama de curvas isolux. É importante para a gente entender como está sendo essa distribuição, né, se existe uma concentração de luz em determinados pontos do ambiente, se existem elementos do ambiente ou exteriores ao ambiente que estão influenciando na distribuição dessa luz durante o dia, durante todo o dia. É possível identificar por meio dessas curvas isolux, por exemplo, como que está sendo a qualidade de penetração dessa luz, né? Se ela está toda concentrada próxima da abertura ou afastada dessa abertura. E a atividade, né? As atividades estão na região que mais demandam, de maior iluminação. Então, é um desenho, né, das curvas, como se fossem curvas de nível, demonstrando as condições, a distribuição da luz natural dentro do ambiente. É uma forma de avaliar. A outra forma é por meio de uma iluminância média, é uma análise mais genérica, né? Mas é também possível de ser considerada. E também a iluminância em pontos de interesse, que seriam aqueles pontos que eu comentei, quando uma atividade é desenvolvida, né? É necessário coletar esses pontos extras, com a pessoa sentada ali fazendo a atividade, e depois a pessoa sai e é coletado sem a pessoa também, para a gente ver qual a influência da pessoa na iluminação da atividade. Com relação a esse primeiro método das curvas isolux, as curvas isolux elas não são construídas em cima dos valores de iluminância. Elas são construídas em cima dos valores da relação, da proporção, da quantidade de luz, né, da luz disponível externamente que foi aproveitada internamente. Então, em todos os pontos de coleta, vocês vão precisar dividir o valor coletado pelo valor de luminância coletado externamente e multiplicar por 100, porque na verdade é uma porcentagem, ok? E aí vocês vão identificar. Aqui eu coloquei, para esse exercício, eu queria fazer 10 curvas, né? Distribuir em 10 curvas isolux, mas pode ser menos, 5, né? 2 curvas isolux, né? Não sei.
quanto mais curvas, mais fácil o entendimento dessa distribuição. Eu acredito que 10 seria um número interessante. Então, eu identifiquei aqui que eu tenho 1%, 3%, 8%, 3, 6, 10, ó. O valor mínimo que eu tenho é 1% e o valor máximo que eu tenho é 18% de aproveitamento da luz natural. Então, eu vou pegar o meu valor máximo menos o meu valor mínimo e eu percebo que eu tenho um intervalo de 17%. Se eu fosse fazer uma curva a cada porcento, né? Uma curva de 1%, uma de 2%, uma de 3%, eu faria 17 curvas. Mas não é o que eu quero fazer só 10 curvas. Então, eu vou pegar esse valor de 17% e vou dividir por 10. E aí eu defino que eu vou fazer uma curva a cada 1,7%. Vou arredondar para 1,5 aqui. Então, eu faria uma curva com 1,5%, 3%, 44,5%, 6%, 7,5% e assim sucessivamente até os 18%. Eu vou pegar o meu ambiente, a minha malha aqui, e eu vou precisar encontrar onde que está o 1,5%. Em algum lugar entre o 1 e o 3 vai ter o 1,5, né? Entre o 1 e o 3 aqui também vai ter o 1,5. Então, eu vou procurar esses pontos. Eu posso criar subdivisões, né, na minha malha, e eu vou trabalhar com essas subdivisões, encontrando esses pontos. O que eu recomendo para vocês? Dividam em partes iguais, né? Não tem necessidade de você procurar exatamente a posição, e sempre trabalhar com esses números mais arredondados possíveis. Então, entre 1 e o 3, 1,5 está exatamente aqui no meio, né? Entre o 3 e o 6, o 4,5 também. Agora aqui, ó, entre o 10 e o 15, eu vou ter o 10,5, o 12 e o 13,5. Então, divida em partes iguais e identifique onde estão esses pontos, tanto no alinhamento vertical dos pontos, quanto no alinhamento horizontal desses pontos. Eu vou encontrar todos os valores equivalentes às curvas que eu determinei que preciso construir. E depois disso, eu agrupo tudo e vou ligando os pontos, né? Então, eu tenho aqui 1,5 com 1,5, 3 com 3 e lá embaixo, opa, e lá embaixo 3 de novo, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, aí volta aqui 4,5, 4,5, 4,5, 6, 6, 6. Vou ligando os pontos e vou traçando as curvas, ligando todos os pontos com o mesmo valor de iluminância. É exatamente como um desenho de uma curva de nível, né? Depois disso, eu posso limpar todo o desenho e usar, inclusive, shapes, né, preenchimentos, para facilitar a minha leitura, né? Fica óbvio que aqui é a região mais clara e que vai escurecendo até chegar nessa porção aqui no fundo, que é a porção mais escura, né, da minha malha. Isso daqui, pessoal, é um exercício, tá? Não necessariamente nós precisamos fazer esse tipo de desenvolvimento, né, de produto, para fazer a verificação. Nós temos hoje softwares que desenvolvem essas curvas Isolux a partir de dados de entrada que nós construímos, um modelo, né, tridimensional. Esse exercício é para vocês entenderem, até mesmo interpretarem mais facilmente uma planta de curvas Isolux. Na atividade que nós vamos fazer em sala, nós vamos, tá, em sala, construir essa malha com essa curva Isolux. Vamos fazer juntos também, para não ficar uma coisa muito complicada, mas ao invés da gente fazer as 10 curvas, nós vamos fazer um pouquinho menos, tá? Fiquem tranquilos. Bom, a segunda forma de análise, então, que é a iluminância média, vocês vão somar, fazer uma média aritmética simples, somando todos os valores de iluminância coletados e dividindo pelo número de pontos. Se vocês acham que tem algum valor estranho dentro do cálculo, esse valor deve ser removido. Assim como se entrou radiação direta em algum ponto, esse valor que o sensor não tem como fazer a coleta com a radiação direta no sensor. Então, esse valor também tem que ser removido. E é assim, dessa forma, a gente tem a iluminância média. Com relação à norma,
15575 de desempenho, né? Ela considera a metodologia estabelecida na norma 15215, mas ela estabelece um método de avaliação em levantamentos em loco um pouco mais simplificado que esse, tá? Não exige a construção dessas curvas Isolux, por exemplo, somente valores centrais ao ambiente. Para medições em loco, considera o fator de luz diurna, que é exatamente essa porcentagem que a gente comentou aqui, né? Vou mostrar aqui a forma. Fator de luz diurna é igual a 100 vezes a iluminância interna dividido pela iluminância externa. Assim como a gente já fez para a norma 15215. E ela considera o centro do ambiente somente e 0,75 metros acima do piso, ok? Como ela é só para unidades habitacionais, então ela estabelece aqui ambientes, né, específicos dos espaços de uma casa e quais as demandas para um desempenho mínimo, para um desempenho intermediário e para um desempenho superior. Busca-se sempre alcançar níveis de desempenho intermediário e superior. Então, eles pedem que a sala de estar, ou dormitório, ou copa, ou cozinha, ou área de serviço, tenha pelo menos 0,65% de aproveitamento do fator de luz do dia. E superior seria 0,75%. Considerando isso, e aquele ambiente que a gente levantou anteriormente no exercício que eu mostrei aqui, vocês podem ver que o mínimo alcançado foi 1%. Olha, que legal. É lógico que isso foi um levantamento assim, super hipotético. Vocês vão ver aí dentro do espaço que vocês estão aí, quando vocês forem fazer o levantamento com o fluxímetro, que provavelmente os valores vão ficar bem próximos ou bem inferiores a esse que está aqui, beleza? E aí é legal, porque daí a gente já vai poder verificar e estabelecer um diagnóstico sobre o ambiente de vocês aí, se está em condições de desempenho mínima, intermediária ou superior, ou se não atende aos critérios de desempenho. Beleza? E é isso. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar também logo abaixo do link desses vídeos o arquivo, né, com essas partes específicas das normas, para que vocês possam consultar. E também o material dessas aulas, também os slides, para vocês, caso vocês queiram assistir diretamente fora do vídeo. Perfeito? Até mais. Tchau, tchau.